E para quem não viu as partes anteriores, eu vou deixar o link no comentário fixado. Falado isso, então, vamos começar! I'm Saiyajin, o orgulho é tudo! E no último vídeo eu parei na curiosidade 660, então aqui eu vou continuar a contagem, então vamos lá. Inicialmente, quem teria o Super Saiyajin God seria apenas o Goku, mas o Toyotaro deu a ideia de dar transformação também para o Vegeta, e o Akira acabou aprovando. E é por esse motivo que o Vegeta usou o Super Saiyajin God no mangá do Super e não usou no anime. E o Kibito foi morto pelo Dabura 2 vezes de forma parecida, a primeira em Dragon Ball Z na linha do presente, e a segunda em Dragon Ball Super na linha do futuro. E em Dragon Ball Z, após o Freeza explodir o planeta Vegeta, é mostrado Vegeta em um planeta sozinho após matar muitos alienígenas. Porém, em Dragon Ball Super isso teve um retcon, onde é mostrado Vegeta junto com Nappa, com Raditz e outros 2 Saiyajins. Inclusive, o Vegeta não está usando a sua armadura da realeza Saiyajin. Então deu pra ver que a cena sofreu mudanças. Mas qual você prefere, a versão do Super ou do Z? Comente aí. E no mangá de Dragon Ball Super, nós temos uma luta treino entre Kibito contra o Zamasu. E esse é um tipo de luta teste entre os aprendizes de Kaioshin, e quem venceu foi o Zamasu. Mas essa é uma luta que aconteceu apenas no mangá, e não tem na versão do anime. E no torneio do poder do mangá de Dragon Ball Super, o Goku recebe um golpe um tanto cruel do Toppo. E é a segunda vez que o Goku recebe um golpe no mesmo lugar, uma do Super 13 e agora do Toppo. Coitado do Goku. E em Dragon Ball Daima é revelado que o criador de todos os universos de Dragon Ball é um tal de Rimos, um demônio que veio do mundo Makai. E todo mundo pensava que era o Zeno ou então o Zarama, mas não, quem criou tudo foi esse demônio, o Rimos. E mesmo eu não gostando nem um pouco dessa ideia, tenho que admitir que ela tem o seu toque de humor. Já que nós imaginamos que o criador de tudo é Deus, ele cria as coisas, mas Dragon Ball quem criou na verdade foi um demônio. Então mesmo eu não curtindo essa ideia, eu admito que essa quebra de expectativa é até interessante. E na primeira aparição da Kale, ela faz uma sequência de poses que é igual ao Broly, fazendo uma clara referência a ele. E o Tenshinhan é tipo Julius, tem 2 empregos, um no anime e outro no mangá. Onde no anime ele tem o seu próprio dojo e ensina artes marciais. Mas no mangá, segundo Akira, o Tenshinhan é um agricultor, onde ele trabalha na sua fazenda junto com o Caos. E nesse caso eu prefiro a versão da Toei, onde o Tenshinhan tem o seu próprio dojo e ensina artes marciais. Pra mim ficou melhor. E em Dragon Ball Super, cada Hakashin tem o seu próprio planeta. Mas o planeta que chamou mais atenção é o do Belmont, do Universo 11, onde ele tem simplesmente um harém. E nem é zoeira, ele realmente tem um harém com várias palhaças. E o engraçado é que uma tentou ameaçar a Margarita, ele mandou um Hakai e desintegrou ela. Do nada. É, realmente o cara sabe curtir a vida, não dá pra negar. E essa com certeza foi uma das cenas que mais gerou teoria na época. Anjos malignos, anjos do mal, eles são cruéis, vão acabar com tudo. Que foi quando o Universo 9 foi apagado e o Morrito começou a rir. E essa risada dele gerou muitas teorias naquela época. Mas afinal, por que ele riu? E o motivo dessa risada foi explicado depois. E não espere nada muito elaborado ou criativo, foi até simples até. Decepcionante eu diria. O que acontece é que o Morrito não gostava deles. Ele achava o Hakashin, o Kaioshin muito arrogante, muito mal, e quando morreu ele ficou feliz. E foi só isso, nada demais. Muito decepcionante, mas é só isso. E o Goku é conhecido por morder quase todos os oponentes, mas o Vegeta nunca chegou a fazer isso, mas teve a sua primeira vez na saga do Granola, onde ele mordeu simplesmente o próprio Granola, na primeira vez que o Vegeta fez isso. E o
personagem Kami é um Saiyajin criado para Dragon Ball Heroes. E a sua peculiaridade é que ele é o único Saiyajin que possui olhos vermelhos na sua forma base. E lá em Dragon Ball Z nós vimos que no futuro o Yajirobe foi morto pelo Android 18. Entretanto, nesse mesmo futuro em Dragon Ball Super o Yajirobe aparece vivo, onde é dito que o Mestre Karin deu a última semente para o Yajirobe se salvar. Mas acaba que isso é exclusivo da versão do anime, porque no mangá o Yajirobe nunca apareceu nesse futuro da saga Black. E a nuvem voadora do Goku já apareceu com 4 cores diferentes, a cor branca, azul, lilás e amarelo. Mas a cor definitiva que ficou para a nuvem foi a cor amarela. E o mangá de Dragon Ball lançou uma versão definitiva de capa dura, onde quem fez a arte da capa foi o próprio Akira Toriyama. Mas ao fazer a arte para essas capas, o Akira acabou usando seus traços mais atuais. Atuais que eu digo é de 2010 em diante, e não seus traços clássicos dos anos 80 e 90. E por conta disso, podemos ver os personagens com suas estaturas, proporções e cores, bem diferente das suas versões clássicas. E o Akira Toriyama já afirmou que ele mais gostava de desenhar eram lutas e veículos. E no caso dos veículos, ele adorava desenhar de várias formas possíveis, onde ele passava horas se divertindo desenhando motos e carros de forma detalhada. E isso realmente fica nítido quando você vê um veículo em Dragon Ball. O nível de detalhe que o Akira faz é realmente incrível. A desilusão de se apaixonar por algo que o seu cartão não deixa você comprar. Até quando? Com o Nupen você pode fazer compras em diversos sites. E a saga de Dragon Ball, que possui a maior quantidade de aberturas e encerramentos, é a saga do Torneio do Poder, onde possui 2 aberturas e 5 encerramentos. E Bardock contra Rei Vegeta é uma luta que muitos fãs queriam ter visto, já que seria a luta entre o pai do Goku contra o pai do Vegeta. E essa luta já aconteceu, mas foi em Dragon Ball Heroes, onde ambos se enfrentaram na dimensão perdida e quem acabou vencendo foi o Bardock. E essa é uma teoria muito engraçada que já existe há um bom tempo, onde fala que, na verdade, o Vegeta é um clone criado em laboratório com o DNA do Rei Vegeta. E o motivo para essa teoria, entre aspas, ser correta é que o Vegeta parece com o Rei Vegeta, porque é um clone, e principalmente porque ele não tem mãe, a mãe dele nunca apareceu em Dragon Ball, nunca foi citada. Entretanto, essa teoria foi por água abaixo em 2018, onde saiu um databook oficial do filme do Broly. E nesse databook tem uma pequena informação que fala algo mais ou menos assim, abre aspas. Esse é Vegeta, ele foi o primeiro filho do rei e da rainha dos Saiyajins. Ou seja, nós temos aqui a informação oficial que o Vegeta tem sim uma mãe. E a revista V-Jump no Japão fez uma tabela com altura e peso de alguns dos personagens principais de Dragon Ball. E eu não vou citar aqui um por um porque é muita coisa, mas para quem tiver curiosidade e quiser ler, é só pausar o vídeo. E pronto, tá aí, mais 20 curiosidades sobre Dragon Ball. Essa aqui foi a parte 34. E para quem não viu as curiosidades anteriores, eu vou deixar o link no comentário fixado. Então é isso. Muito obrigado por assistirem.